Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias, no livro de Ruth, capítulo 3. Livro de Ruth, capítulo 3. Nesse livro nós estamos aprendendo sobre as nossas escolhas erradas e as suas consequências. Também aprendemos sobre a graça de Deus em operação na vida de pessoas pecadoras como Noemi e como cada um de nós. Hoje veremos mais um capítulo que mostra o desenrolar da história de Noemi e Ruth, agora em Belém. Depois da necessidade de comida ser suprida, vem agora uma outra necessidade, um marido para Ruth. É difícil achar um bom marido, um bom homem. Sempre foi assim. Como uma mulher de caráter, especialmente uma estrangeira como Ruth, conseguiria encontrar um marido para estar ao seu lado, para sustentá-la e para cuidar dela? Nos dias de hoje, eu acho que ela poderia colocar um anúncio no Tinder, né? Viúva moabita procura homem trabalhador de caráter para longas caminhadas nos campos de cevada e noites tranquilas ao redor de fogo. Deve gostar de crianças, né? Não estou te dando sugestão não, tá, Regifran? Era uma tarefa complicada, mas Noemi decidiu que ela deveria ser realizada para o bem de Ruth. Essa ideia, de certa forma, como nós estamos vendo nesse livro, parece ser um sinal de progresso no pensamento de Ruth. Na maior parte dos primeiros capítulos do livro, Noemi está preocupada com 3 pessoas, com ela e com ela. Ela se fechou, consumida pela tristeza e pela amargura, estava inacessível àqueles que estavam ao redor dela. Até o compromisso de devoção feito por Ruth lá no capítulo 1 foi incapaz de tocar o coração de Noemi. Enquanto Ruth saía para procurar alimento, Noemi permanecia em casa. Mas agora parece que ela está começando a pensar nas necessidades de outra pessoa que não seja ela mesma. O que parece ter acontecido é que no decorrer dos fatos, à medida em que ela vivenciava a bondade e a contínua fidelidade de Deus para com ela, o seu coração começou a amolecer. Por meio do trabalho árduo de Ruth e da generosidade de Boaz, ela começou a ver nascer no seu coração uma nova esperança. Talvez até mesmo ela tenha começado a ver que ela havia sido muito rápida em culpar a Deus e assumir que quando as coisas estavam dando errado na sua vida, era porque Deus estava querendo castigá-la. Talvez ela tenha começado a reconhecer a sua falha em assumir as suas responsabilidades e se arrependido disso. E o arrependimento, inevitavelmente, ele tira a nossa atenção de nós mesmos e o direciona para Deus e para as outras pessoas. A amargura, ela nos leva para dentro de nós, causando uma depressão, enquanto que o verdadeiro arrependimento nos capacita e nos motiva a começar a servir e ver a necessidade das outras pessoas. Gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que à medida que nós formos lendo o texto, nós vamos explicando o texto. Então, aqui a partir do versículo 1, Noemi começa a pensar nas necessidades de Ruth. Afinal de contas, viver com a sogra não é uma situação ideal. Ruth necessitava, principalmente dentro do contexto da época, de um marido e de uma casa que fosse sua. E essa não era uma observação nova de Noemi. Lá no capítulo 1, quando Noemi quis mandar Ruth de volta para o seu povo, era justamente para que ela pudesse encontrar um marido e construir uma família para si mesma. E agora no versículo 1, ela volta novamente a esse assunto. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Mas quem em Belém iria fornecer um lar, um lugar de descanso para uma estrangeira, especialmente uma moabita como Ruth? Lá no livro de Números, capítulo 25, nós lemos que algumas mulheres moabitas levaram os israelitas à imoralidade sexual e à idolatria. De fato, a própria origem do povo de Moabe foi um ato incestuoso entre Ló, bêbado, e a sua filha mais velha. Você encontra isso em Gênesis capítulo 19. Não é de admirar, então, que a imagem das mulheres moabitas em Israel não fosse uma imagem muito positiva. É bem provável que ter uma esposa, uma mulher moabita como esposa, fosse no mínimo socialmente estranho naquele contexto.
Ou até pior, um homem poderia se tornar um pária social, rejeitado pela sociedade da sua época. E quem estaria disposto a correr esse risco? Noemi, ela acha que sabe a resposta, aí no versículo 2. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele limpará a cevada na eira. Boaz, como nós vimos no capítulo 2, era um homem de caráter. Ele era um parente de Noemi, um homem que já tinha se mostrado disposto a fazer provisões para os pobres e para os necessitados. A referência a ele como um parente chegado e um dentre os nossos resgatadores, nós vimos no capítulo anterior, pode indicar que Noemi já estivesse pensando num casamento entre Ruth e Boaz como uma solução para os problemas delas. Mas de que maneira exatamente uma mulher iria fazer uma proposta tão delicada? Dificilmente Ruth poderia se aproximar de Boaz no meio do campo e dizer: case-se comigo. E além do mais, o fim da colheita da cevada já estava chegando, e desde o primeiro encontro de Ruth com Boaz, não houve muito progresso no relacionamento deles. Só que Noemi acha que ela tem uma ideia para ajudar em toda essa situação. Aí nos versículos 3 e 4. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Naquela noite, quando o trabalho na colheita tivesse acabado, e os trabalhadores tivessem terminado de comer e beber, Boaz iria dormir no monte de cereais, fazendo a vigília da noite. As instruções de Noemi para sua nora foram: Ruth, tome um banho, pegue as suas melhores roupas, passe um perfume, faça uma maquiagem caprichada, veja onde ele está deitado, então deite-se perto dele. E ele vai dizer para você o que vai acontecer em seguida. Não é difícil imaginar algumas das coisas que possivelmente um homem poderia querer fazer depois de uma situação como essa. Se você prestou atenção, as palavras de Noemi para Ruth, elas são ambíguas. Elas têm muitos sentidos. No texto hebraico é mais ainda. Cada uma das palavras de Ruth, no versículo 4, tem mais de uma interpretação. Nós olhamos para o texto e pensamos, será que Noemi estava vendo a sua nora apenas como uma moabita e relacionando ao comportamento das moabitas que era conhecido em Israel? Será que ela estava sugerindo a Ruth que seduzisse a Boaz? Se esse fosse o caso, Noemi então seria o exemplo de alguém que quer alcançar um objetivo certo, mas da maneira errada. O objetivo dela era correto, encontrar um local de descanso para Ruth por meio de uma solução legal que Deus providenciou através da figura de um parente resgatador. Contudo, nesse caso, a estratégia dela para atingir esse objetivo não seria o ideal, baseando-se na manipulação, em vez de esperar na fé em Deus. Por outro lado, também é possível que Noemi não tivesse a intenção de promover um encontro sexual entre Boaz e Ruth. Ela talvez estivesse tendo simplesmente uma atitude desesperada de fazer um convite para que Boaz agisse com a família como o parente resgatador. Ruth, ela estava colocando a sua reputação e a sua segurança em grande perigo. Boaz mesmo, nós vimos no capítulo 2, já havia advertido dos riscos que uma mulher estrangeira poderia enfrentar enquanto estivesse trabalhando na colheita. O perigo de ser molestada seria até muito maior se ela estivesse sozinha à noite com um homem. Essas interpretações, elas têm a sua lógica. E elas nos levam a questionar, e o texto não nos dá muitas explicações. E Ruth está disposta a obedecer a sua sogra. Ela diz aí no versículos 5 e 6. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Mas o que é que haveria de acontecer? Ruth ouve o plano, concorda com o plano da sua sogra e se dispõe a colocá-lo em prática, até certo ponto. Mais tarde, naquela noite, ela estava sozinha observando o que estava acontecendo na eira. Versículo 7.
Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. A festa tinha sido boa, Boaz tinha bebido vinho, o texto diz que ele estava um pouco alegre, né? Depois de um dia longo de trabalho, uma noite de comemoração, seguramente Boaz estava se sentindo um homem muito satisfeito com a vida. Ele então foi e se deitou ao pé de um monte de cereais e rapidamente ele adormeceu. Contudo, no meio da noite, alguma coisa o incomodou. Ele começou a sentir frio nos seus pés que estavam descobertos. E ele procura alcançar o cobertor e, para sua surpresa, ele descobre que havia uma mulher deitada aos seus pés. Aí no versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. E o que Boaz faz no meio daquela circunstância toda, no meio da noite, seguramente estava escuro. Ele diz no versículo 9, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. É até aqui que as ações de Ruth deixam de seguir as orientações da sua sogra. Como ela era uma mulher de caráter, em vez de deixar que a situação permanecesse ambígua, possível de uma confusão, Ruth quer deixar claro quais são as suas intenções desde o princípio. O objetivo dela era um compromisso de casamento, não apenas um encontro casual de uma noite. No mundo antigo, um compromisso ele era assim simbolizado pelo gesto de cobrir alguém com as abas do seu manto. Mais ou menos como se você estivesse agasalhando aquela pessoa. Era como dar um anel de noivado aqui na nossa cultura. Ruth queria que Boaz se casasse com ela e fornecesse abrigo para ela e Noemi, exatamente como um parente resgatador faria. Quero lembrar, como nós vimos antes, um resgatador era uma pessoa que tinha a obrigação de comprar seus parentes de volta se eles tivessem sido vendidos como escravos para pagar uma dívida. Em algumas circunstâncias, o parente resgatador ele tinha também a obrigação de se casar com a viúva do seu irmão para formar uma família para aquele homem morto. E aquela família iria herdar os bens daquele falecido. Só que Boaz ele não tinha nenhuma obrigação legal de agir assim. Ele não era irmão dos filhos de Noemi. Se ele tivesse essa obrigação, essa artimanha toda de Noemi não era necessária. Ruth poderia ter sido dito a ele simplesmente, olha, você é meu parente resgatador, cumpra o seu dever. Como nós vimos, Boaz é um homem de caráter. Com certeza ele teria cumprido com as suas obrigações, mesmo ao alto preço de um custo pessoal e social. O que Ruth estava pedindo é que ele agisse de acordo com o espírito da lei de parente resgatador, embora ele não tivesse nenhuma obrigação legal. E ela apelou para que ele fosse o membro da família, que a própria custa agisse para resgatar aquelas que tinham um futuro arruinado, embora ele não tivesse essa obrigação. O pedido de Ruth exigiu mais do que um pouco de ousadia da parte dela. Era totalmente contrário à cultura vigente que uma mulher pedisse um homem em casamento, ou uma jovem fizesse esse tipo de pedido a um ancião, que uma trabalhadora rural pedisse ao dono da fazenda para se casar com ela. Na verdade, o plano de Noemi era que, a partir desse ponto, Ruth ficasse em silêncio e deixasse que Noemi tomava a iniciativa. Todavia, fosse por fé, ou fosse por medo, ou por uma simples incapacidade de ficar de boca fechada, Ruth expôs tudo o que estava no seu coração para Boaz, em resposta à pergunta que Boaz fez. Eu acho que como estratégia, as palavras de Ruth, elas deixam muito a desejar. O esquema de Noemi com um final aberto poderia ter vários resultados possíveis. Alguns moralmente corretos, outros não. Mas Ruth sabia que o futuro dela não dependia da habilidade dela em fazer um plano astuto e colocá-lo em prática. Ela sabia que todas as coisas estavam debaixo do controle de Deus. E o que é bastante incrível é que Boaz concorda com o pedido audacioso de Ruth. As primeiras palavras dele para ela, minha filha, mostram que a ambiguidade da situação não o confundiu. Ele não tinha a intenção de se aproveitar dela. Pelo contrário,
Ele se mostra disposto a assumir o risco que o casamento com Ruth acarretaria. Ele estava disposto a pagar o custo social e financeiro de receber essa estrangeira menosprezada na família dele. Na verdade, nós vamos ver no versículo 10 que Boaz elogiou Ruth por ter escolhido a ele em vez de procurar um homem jovem. Versículo 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. O que ele está dizendo é que um homem jovem teria sido mais promissor. Humanamente falando, no sentido de dar a Ruth a possibilidade de conceber filhos e, consequentemente, um sentido para a sua vida. No entanto, Ruth sabia que ela poderia contar com Boaz, um homem de caráter, para cuidar dela e de Noemi também. Por isso, Boaz compreendeu como mais um ato de fidelidade pactual o fato de Ruth colocar em prática o plano de Noemi. Assim como ela havia deixado a sua própria casa e família para estar com Noemi. Agora também que Noemi pediu a Ruth para seguir esse plano perigoso, Ruth o faz. Embora ela corresse um grande risco pessoal, Ruth de fato era uma mulher de caráter. E aqui eu quero fazer uma observação. Você se lembra do texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa? Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth ele vem logo depois do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios termina justamente falando de uma mulher de caráter, e diz no Provérbios 31, de público a louvarão as suas obras. Boaz ele vai usar aqui no versículo 11, uma linguagem semelhante. Ele vai dizer: agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Literalmente, Boaz está dizendo: todas as pessoas à porta da cidade sabem que você é uma mulher de valor. A expressão idiomática que ele usa, ela é um pouco perdida na tradução, mas o que nós vemos é precisamente uma mulher. Ruth era uma mulher do tipo Provérbios 31 em carne e osso. As obras dela estavam sendo elogiadas publicamente. E o interessante é que você se lembra, quando nós começamos a usar esse texto, ela chegou menosprezada. E como que Ruth conseguiu mudar a sua reputação com o povo de Belém? Há apenas algumas semanas, ela nem sequer foi citada, ela era menosprezada como uma estrangeira insignificante. O que aconteceu? Ela não ganhou a sua reputação falando bem de si mesmo. Ela não ganhou a sua reputação engrandecendo-se a si mesmo. Você sabe o que ela fez? Ela se fez serva de Noemi. Ela foi lá e trabalhou sem reclamar, no calor da colheita, para ajudar a sua sogra a sobreviver. E lembrem-se que ela estava ajudando uma mulher que a desprezava e que nem queria a companhia dela. E essa humildade, essa devoção não ficou imperceptível. As pessoas viram o cuidado que ela tinha para com a sua sogra. E de repente, de rejeitada, ela passa a ser vista como uma mulher virtuosa, uma mulher que tem a capacidade de se doar. Só que aqui nesse ponto da história surge uma complicação. Embora Boaz fosse um parente próximo de Noemi, havia um outro resgatador que ainda era mais próximo, como Boaz explica para Ruth aí nos versículos 12 e 13. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que, pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Por direito, esse outro resgatador poderia reivindicar a preferência para executar esse serviço para Noemi e para a família dela. Eu acho que isso aqui foi um golpe para Ruth. Ela passou por uma situação difícil, uma situação complicada. E de repente, na hora que ela vê que as coisas parecem que estão indo bem, surge uma complicação. Só que Boaz se propõe a cuidar dessa complicação indesejável e inesperada. Ele diz que de manhã ele vai falar com o homem e saber a opinião dele. Se o outro homem quisesse resgatá-la, então tudo bem. Mas se não quisesse realizar esse serviço, então Boaz jurou que ele mesmo o faria. De um modo ou de outro, Noemi e Ruth seriam
amparadas. De manhã, antes que estivesse claro o suficiente para que a reputação de Ruth pudesse ser manchada injustamente, Boaz envia Ruth para casa, mas ele dá a ela um presente. Versículo 14 e 15. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Você sabe o que é 6 medidas de cevada? Você sabe o peso disso? Quantas de vocês, minhas irmãs, são capazes de carregar 6 medidas de cevada? 36 quilos de cevada. Boaz coloca isso num monte, levanta, coloca nas costas de Ruth para que ela pudesse carregar para casa. Eu acho que Ruth não era uma moça franzina. Se ela conseguia trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, depois carregar 36 quilos de cereal nas costas, ela era robusta. Eu acho que era uma moça tanto grande e forte. Mas essa abundância de semente não é apenas uma contribuição financeira generosa de Boaz para as necessidades físicas de Ruth e Noemi. Aqui nós encontramos uma expressão simbólica da maior necessidade de Ruth, a necessidade de uma semente, de um filho. O que finalmente nós vamos ver cumprido no capítulo seguinte. O fato também de Ruth receber 6 medidas e não 7, talvez seja significativo também aqui. No simbolismo bíblico, o número 6 significa aquilo que é incompleto, enquanto 7 significa aquilo que é completo. Tanto é que o mundo foi criado em 6 dias, mas ele estava incompleto sem o 7º dia, o sábado. Devido, na cultura judaica, da importância do conceito de descanso, nesse capítulo do livro de Ruth, pode ser que o narrador estivesse sinalizando o fato de que mesmo esse presente de sementes também é em si mesmo incompleto. E que as coisas haveriam de se tornar completas, como a gente pode ver depois no capítulo 4. Ruth recebe esse presente e ela vai para sua casa. E o capítulo 3, ele vai terminar um pouco parecido com o capítulo 2, com Ruth voltando para casa e compartilhando com Noemi o que havia acontecido. Versículos 16 a 18. Em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Eu preciso fazer uma observação aqui. Quando Ruth chega em casa, Noemi faz uma pergunta. Só que a tradução da nossa Bíblia Revista e Atualizada não é a melhor. Na Revista Atualizada a gente encontra: como se te passaram as coisas, filha minha. Na verdade, o que ela perguntou, você pode encontrar isso na Bíblia Revista e Corrigida. A pergunta é: quem és tu, minha filha? Essa pergunta ela deixa confusos tradutores e comentaristas. Num primeiro momento parece que essa pergunta não se encaixa no texto. Será que Noemi não teria reconhecido Ruth no escuro? Mas essa pergunta é a mesma pergunta que Boaz fez nesse mesmo capítulo. E nesse sentido é a pergunta que Ruth está fazendo: quem é essa moabita? Seria ela uma pessoa insignificante, uma estrangeira, como Noemi havia no capítulo 1? Ou ela de fato é muito mais do que Noemi jamais poderia imaginar? Seria ela aquela que iria dar a Noemi um lugar duradouro na genealogia de Israel por meio de um filho? A percepção cada vez maior do valor de Ruth é ressaltada pelo generoso presente de Boaz. Boaz a manda de volta com um grande fardo de cereais para que ela não volte para Noemi sem nada ou vazia. É a mesma expressão que Noemi usou para descrever a si mesmo quando ela retorna para sua terra, quando ela diz que havia voltado para Belém sem nada. Mas o Senhor estava suprindo todas as suas necessidades por meio de Ruth e de Boaz. Ela já não estava sem nada. O Senhor tinha suprido alimento para matar a sua fome e lhe dado um lugar para poder repousar. Iria o Senhor agora negar a ela a única coisa que lhe faltava, que seriam descendentes? Eu creio que não. À luz disso,
a resposta anterior de Boaz, ainda outro resgatador mais chegado do que eu, toma um significado totalmente novo. Ele estava falando simplesmente de uma pessoa que a gente vai conhecer no capítulo 4. Mas ao longo de toda a história de Ruth, existe um resgatador mais próximo do que Boaz. Um redentor para Noemi e Ruth. E que conduz toda essa narrativa. Eu não sei se você percebe por que esse livro está na Bíblia, por que nós estamos estudando e usando esse livro nas semanas que antecedem o Natal. Por trás de todos os agentes humanos, existe alguém demonstrando a sua graça, graça sobre graça. E esse é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você conhece a genealogia de Jesus Cristo, você sabe quem é Ruth, de quem depois ela vai ser mãe. Vocês sabem quem foi filho de Boaz? Vocês sabem quem foi neto de Boaz? O rei Davi. O que é que você percebe então? Dentro dessa perspectiva maravilhosa da graça de Deus, Deus antecipando de certa forma a nossa inclusão no meio do povo de Deus, inclui uma moabita, desprezada pelos judeus, na família de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth, aqui no capítulo 3, nos obriga a cada um de nós a fazer uma pergunta. O que eu estou disposto a arriscar e pelo quê? Voluntariamente, as pessoas encaram muito tipo de perigo na sua vida, às vezes grandes, às vezes pequenos. As pessoas, para se divertir, para receber uma promoção, para ter uma família, estão às vezes dispostas a passar por todos os tipos de desconfortos e situações complicadas. As pessoas sobem montanhas, atravessam por longas horas e suportam a dor por todos os tipos de razão. Contudo, o que é que nós estamos dispostos a arriscar pela causa do Evangelho? Para a maioria de nós, a verdadeira resposta provavelmente é não muito. Nós estamos dispostos a arriscar noites de sono para concluirmos bem a nossa faculdade. Nós estamos dispostos a arriscar anos de trabalho para conseguir construir uma casa e para edificar a nossa vida. Nós estamos dispostos a arriscar até mesmo toda a nossa vida para conseguir amealhar um grande patrimônio. Mas o que nós estamos dispostos a fazer pela causa do Evangelho? Não é muita coisa. Não estamos dispostos a arriscar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa reputação e nem mesmo o nosso conforto, os nossos amigos ou a nossa família pela causa do Evangelho. E a prova mais clara disso, dessa aversão a esse risco espiritual, está na nossa dificuldade para falar para as outras pessoas sobre Deus. Durante a sua semana, que terminou ontem, você trabalhou, você estudou, você se relacionou com outras pessoas. Em quantos momentos da sua semana você falou de Deus para alguém? Você chegou no seu trabalho, você deu bom dia, boa tarde, mas durante o seu trabalho, quantas oportunidades você teve e em quantas você falou de Deus para alguém? Nós não queremos correr o risco de parecer estranhos enquanto tomamos um café e falamos de Jesus Cristo para alguém. Todos nós temos as nossas desculpas. Compartilhar a nossa fé pode ser complicado, pode manchar a nossa reputação. As pessoas podem achar que nós somos fanáticos, que nós somos esquisitos. No entanto, o que aconteceria com Ruth se ela pensasse assim? As ações de Ruth certamente poderiam ter custado a reputação dela, ou coisa pior. Pense comigo, diante de tudo que nós estamos vendo nesse livro de Ruth. Noemi merecia que Ruth passasse por apuros por causa dela? Seguramente que não. Mas Ruth tinha assumido um compromisso com Noemi, apesar da frieza dela e da sua falta de receptividade. Noemi era uma pessoa que merecia os gestos de gratidão de Boaz? Certamente que não. Se houvesse qualquer egoísmo presente nas atitudes de Boaz, para com Noemi, foi o caráter de Ruth que fez com que Boaz fizesse alguma coisa por elas.
Noemi, meus queridos, está entre os não merecedores. Seguramente ela não merecia nada daquilo que Ruth fez por ela. Ela não merecia nada daquilo que Boaz fez por ela. Mas porque Ruth e Boaz a trataram com graça. Você sabe o que aconteceu? Ela veio a conhecer a alegria da salvação de Deus. Quem são as pessoas que estão à sua volta e que às vezes você olha e elas são chatas, elas são complicadas, elas são difíceis e você acha que não deve falar do evangelho para elas? Quem são essas pessoas? Olhe para a vida de Noemi. Ela merecia que se fizesse por ela o que ela fez? Não. Mas quando você faz por alguém o que essa pessoa não merece, isso é o quê? Isso é graça. Quem são as pessoas que você convive diariamente, que você pode alcançar para Cristo? Mesmo assumindo o risco de pregar o evangelho. Esse texto nos leva a pensar sobre isso. Nós precisamos considerar essa realidade. O que é que nós estamos dispostos a fazer para que outras pessoas ouçam o evangelho? Normalmente, nós conhecemos algumas pessoas agradáveis que a gente fala, isso aqui só falta ser cristão. Não estou dizendo que ele não precisa ouvir o evangelho. Mas aquele que é chato, aquele que te dá trabalho, aquele que te importuna, ele precisa também ouvir o evangelho. Eu quero concluir as minhas palavras nessa noite, meus irmãos. E eu tenho 3 palavras de aplicação aqui nesse texto. Essa semana, eu tive a graça de conversar com 2 jovens que pretendem se casar. Eu digo graça, porque eu os conheço, não há muito tempo, mas já tenho tido mais contato com ela do que com ele, e fiquei muito satisfeito pela postura deles. Mas não apenas para eles, mas para outros jovens também que estão namorando, ou que querem namorar, ou que pretendem namorar, ou que precisam namorar, não sei. A primeira palavra de aplicação é mais para vocês. A história de Boaz e Ruth é uma história de amor, mas não é uma história de amor no sentido moderno. Não é daquelas histórias em que o rapaz encontra uma moça e eles são fisicamente atraídos um pelo outro e o resto da história são beijos apaixonados e viveram felizes para sempre. Não é disso que eu estou falando. Quantos jovens e quantas jovens eu vejo se interessar por uma pessoa, começar a namorar com uma pessoa simplesmente porque achou bonita ou achou bonito, sem considerar o caráter. A união deles era de caráter, não amorosa. Ambos eram pessoas que tinham conteúdos. É exatamente isso que a mãe do rei Lemuel o aconselhou a procurar numa esposa. Provérbios 31, versículo 1 e versículo 30. Quando os jovens cristãos e aqueles não tão jovens falam sobre o que eles estão procurando num cônjuge, o que se procura? Qual é a grande preocupação dos jovens que vão namorar ou que querem casar? Eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Quantos olham para a pessoa que querem casar e se perguntam, é um homem de Deus? É uma mulher de Deus? É uma pessoa de caráter? É uma pessoa firme nos seus compromissos? É uma pessoa de bom testemunho? É uma pessoa correta? Principalmente quando se está apaixonado, os defeitos não existem, eles vão aparecer depois que casa. Mas eu me pergunto, quantos desses jovens que querem namorar ou que vão casar e estão olhando para o cônjuge, se preocupam com as características espirituais da pessoa com quem está se casando? Na realidade, o que nós observamos é que na prática existe uma lista completamente diferente de prioridades. Uma lista que olha para a beleza, para o charme, para as posses, para aquilo que vai fazer, para aquilo que vai deixar de fazer. Enquanto que as características espirituais são colocadas em segundo plano ou são até mesmo negligenciadas. Por isso, eu quero dizer para vocês, jovens, Boaz e Ruth têm critérios bem mais bíblicos que a maioria de vocês nos seus relacionamentos. Aprendam com eles, porque esse texto bíblico está aqui para nossa edificação. Se você está namorando, se você está noivo, se você vai casar, olhe para essa pessoa com quem você pretende se casar. Veja como é o seu caráter, veja como é o seu compromisso com Deus, veja como é o seu testemunho.
Porque eu quero te dizer uma coisa, o tempo passa. Eu tenho 25 anos de casado. E esse dia eu estava olhando no espelho, como eu estou careca. Eu já tive cabelo até aqui. Imagine se a Valcione tivesse casado comigo porque eu tinha uma cabeleira grande e farta. O que eu quero dizer com isso é que beleza passa, o tempo passa. Eu tive uma namorada, um pouco antes de namorar com a Valcione, uma das mulheres mais bonitas que tinha na cidade. Eu a encontrei um tempo atrás, 2x2. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Agora imagina você se casar com alguém, porque a pessoa é bonita. Você sabe o que vai acontecer quando o tempo chegar? É o caso, às vezes, de você encontrar por aí pessoas bem mais velhas com pessoas bem mais novas que você olha assim e fala assim, é filha ou é neta? Não, é esposa. Isso é tão sério que na escola eu já proibi o pessoal que recebe aluno da escola de perguntar se é neto, porque normalmente é filho. Porque o tempo passa, a beleza acaba. Você não pode basear suas escolhas em coisas passageiras. Por isso eu quero dizer para vocês, isso é muito importante. E isso é muito sério. Segunda coisa que eu quero salientar nessa noite, a verdadeira história de amor nesse livro não é sobre Boaz e Ruth. A verdadeira história de amor, ela está por trás da história de Boaz e Ruth. É o amor de Deus pela sua ovelha perdida. É o amor que o impediu de dar um fim ao mundo quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez. É o amor de Deus que escolheu e chamou Abraão. E é esse amor de Deus que depois persistiu em buscar a descendência rebelde de Abraão. É o amor de Deus que não abre mão deles, apesar de séculos de rebelião e de idolatria. É esse amor de Deus que faz o sol brilhar e a chuva cair. Na vida dos filhos de Deus, esse amor nos alimenta diariamente e nos veste. Na providência de Deus, o amor dele pode nos trazer amigos piedosos para nos encorajar e uma esposa ou um esposo piedoso com quem nós compartilhamos a nossa vida. Por todos esses dons maravilhosos do amor de Deus, nós deveríamos ser verdadeiramente agradecidos. Você sabe por quê? Porque esse amor, ele assumiu a sua forma total na vinda de Jesus Cristo. O amor de Deus por nós levou Deus muito além do monte de cereais à meia-noite. O seu amor o fez deixar as glórias do céu e descer e viver como uma pessoa comum. Levou o Filho de Deus a vir como um bebê a Belém. A mesma Belém de Ruth e Boaz, onde ele não encontrou abrigo. Diferente de Ruth, não havia local de descanso para Jesus em Belém. Nenhum Boaz piedoso se apareceu para protegê-lo. Em vez disso, ele teve de se virar com um lugar temporário num estábulo. Antes que ele tivesse que fugir para salvar a sua vida, sendo ainda apenas um bebê. É o amor de Jesus que fez com que ele abandonasse a sua glória eterna e se tornasse um servo. Alguém sem reputação, desprezado e rejeitado pelos homens. Esse amor de Deus conduziu Jesus ao longo de toda a sua vida até a cruz. Lá no meio das trevas mais densas do que qualquer noite comum, ele ofereceu-se a si mesmo pelos pecados do seu povo. Lá pregado naquela cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi abandonado por Deus, porque o Pai desviou a face dele. O Pai não iria e não podia ver o seu próprio Filho desfigurado, porque ele estava carregando o peso do nosso pecado. Jesus não apenas arriscou a vida dele. Noemi, Ruth arriscou a sua reputação. Jesus Cristo não arriscou a vida, ele a deu. E por que ele a deu? Porque nós somos pessoas boas, porque nós somos pessoas maravilhosas, porque nós merecemos? É claro que não. A única coisa que eu e vocês merecemos é o inferno eterno de castigo e perdição. A razão pela qual Jesus Cristo fez isso é que ele estava comprometido em salvar pecadores como eu e como você. Essa é a única razão pela qual ele fez isso. A razão é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A razão é a fidelidade pactual de Deus para com aqueles que não merecem. Deixa eu te perguntar, você conhece esse amor de Deus? Você já respondeu a Deus lhe dando o seu coração? Embora o seu coração esteja desfigurado pelo pecado, o seu coração é tudo que você tem para dar para Deus. Então, entregue o seu coração a Ele, e Ele vai ser o seu redentor, e vai receber você na família dEle. Ele vai estender as suas asas sobre você e vai cobrir a sua nudez. Não importa o quanto você não mereça, não importa o que você fez, onde você esteve, o convite está feito para que você vá e seja redimido. Deus o receberá, não por causa de você, mas por causa de Cristo. Ele o ama e o ama muito. E eu preciso que você entenda isso. É por isso que daqui a alguns dias nós vamos comemorar o Natal. É porque Deus amou pessoas desprezíveis como eu e como você. Porque Ele nos escolheu e Ele nos deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Entenda isso. Eu não mereço, você não merece, mas ainda assim Ele o fez. Última coisa, meus queridos, que eu preciso dizer nessa noite. Nesse dom de amor se encontra aqui o motivo pelo qual você deve falar. Se você não percebeu, eu quero te dizer, é por causa desse amor de Deus que existe um motivo muito claro pelo qual você tem que falar de Deus. Existe uma história de amor que tem que ser contada para as ovelhas que estão perdidas, que estão andando lá fora no filho. Existem pessoas que ainda não sabem que Deus as amou tanto assim. Existem pessoas nas bebidas, na droga, no sexo, vivendo vidas miseráveis, procurando coisas para encher o seu coração e encher a sua vida. Pessoas que ainda não conhecem esse amor de Deus. Então, nós que conhecemos, como é que nós podemos ficar calados? Como nós não vamos falar das glórias de Deus? Aquele Deus que nos amou, aquele Deus que fez tudo o que é necessário para que nós fôssemos salvos. Nós precisamos buscar e criar oportunidades para falar desse amor de Deus. Nós fomos e somos tão amados. Então nós temos que viver esse amor. Nós temos que demonstrar esse amor e nós temos que falar desse amor. E com urgência, são muitas as pessoas tristes, destruídas, desesperadas, a quem você pode chegar e olhar nos olhos dela e falar para elas que existe um Salvador, que existe um Redentor. Existe um resgatador para cada um de nós pecadores que entendem a realidade desse evangelho. Que nós possamos aprender e viver essas realidades e que você assuma cada vez mais esse compromisso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos abençoe muito, meus queridos.